Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, família do Avivamento. Amém, queridos. É bom estar neste lugar, é bom estar na casa do Pai. E o Senhor tem uma palavra linda para o seu coração, amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Você que está nos visitando, essa é a terceira reunião neste domingo. Tivemos a primeira às 10 da manhã, a segunda às 4 da tarde. E glória a Deus pela tua vida, por você ter vindo nesta reunião. Então vamos lá. Lucas 7. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 11. E aconteceu que, no dia seguinte, foi ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Feche teus olhos. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está neste lugar. Nós te amamos, te desejamos, queremos mais de ti nesta noite. Espírito de Deus, conduza esta palavra a este coração carente de ti, a essa pessoa que tem sede de ti, e que esta palavra possa fazer um efeito grande, que algo tremendo venha acontecer, que uma mudança venha se manifestar na vida deste homem, desta mulher, porque a tua palavra, ela cumprirá o propósito pela qual será enviada, no nome poderoso de Jesus. Diga amém e aplauda a palavra de Deus. Eu estou ministrando neste domingo sobre este tema, a linguagem das lágrimas. Diga comigo, a linguagem das lágrimas. Todos que estão aqui já choraram ou estão chorando em alguma área aí da sua vida, não na frente das pessoas, mas quando você entra no seu quarto, quando você fecha a porta. Quem sabe você ter molhado o seu travesseiro. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele contempla as nossas lágrimas. Ele contempla aquela oração que não se expressa por palavras, mas em choro. Quando o ser humano, quando o homem, a mulher está sofrendo de uma tal maneira que ele nem consegue falar, ele só consegue chorar. Eu quero dizer para você que Deus entende a linguagem do choro. E hoje o Espírito de Deus vai bradar, vai falar tremendamente ao seu coração. Fala para quem está ao seu lado, não se distraia, que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. São muitos os fatores que levam a pessoa a chorar. A decepção, a frustração, né? Mas a alegria também faz você chorar. Só que é um choro diferente. Sabe quando você chora na presença de Deus? Não é aquele momento de que você desabafa ali diante do Senhor. Isso pode acontecer também, você chorar na presença dEle. Mas aquela hora também que você reconhece o senhorio dEle e você declara o seu amor a Ele. Aí de repente a presença do Senhor inunda a sua alma, inunda o seu coração. Ali você se derrama na presença dEle.
É muito gostoso chorar na presença do Senhor. Mas eu quero dizer que às vezes nós somos mal interpretados quando estamos chorando. Alguém pode achar que você está em pecado. Alguém pode até te acusar, dizendo, isso aí cometeu um grande, coisas erradas aí na sua vida, e está sofrendo aí as consequências, por isso está chorando, porque pecou. Não que eu esteja classificando aqui tamanho de pecado. Pecado é errar o alvo, seja na concepção de muita gente, pequeno ou grande, porque pecado é a mesma coisa, é errar o alvo. Então, a pessoa pode estar angustiada, e alguém pode dizer assim, cometeu um pecado. Então, não se preocupe com as pessoas. A Bíblia fala que Ana também passou por isso. Ana, ela constantemente, a sua rival a irritava. Ela ia para a adoração e a outra estava ali pegando no pé dela, falando um monte de bobagem, e ela chorava. Ela não revidava, ela não ia tirar satisfação. Quem sabe você esteja passando o que Ana também passou. Quem sabe o seu marido, você conhece, você sabe da história, dos bares, das festas. Quem sabe envolvimento até com outras mulheres. Né? Então, Ana, ela vivia com essa situação. O marido dela tinha uma outra mulher. Mas ela não ia tirar satisfação. Ela chorava diante de Deus. E o Senhor mudou a sorte dela. Ela foi ao templo. E ali ela não conseguia nem falar direito, só derramando lágrimas, e só se movia os seus lábios. Mas aquele que tem o poder de interpretar as lágrimas, aquele que tem o poder de entender a linguagem das lágrimas, visitou ela tremendamente. A Bíblia diz que o sacerdote acusou. O sacerdote disse, mulher, você está embriagada uma hora dessa, aparta-te do teu vinho. Mas ela não estava embriagada. Ela estava com o coração amargurado. Quem sabe você chegou aqui nesta noite assim, frustrada, frustrado, decepcionado com tantas coisas. Há um choro preso dentro da sua alma. Eu quero dizer que Deus entende a linguagem do choro. Assim como ela derramou a sua alma perante o Senhor, foi mal interpretada. E depois que ela abriu o coração, o sacerdote liberou a bênção e ela conquistou o sonho de ter um filho. A Bíblia fala sobre o rei Ezequias. Ezequias havia recebido uma sentença de morte. Isaías chegou para ele e disse, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele então vira o rosto para a parede. E o profeta foi embora. Já estava do lado de fora, no pátio. E Ezequias, o rei, virado para a parede, orou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele chorou muito. E o Senhor falou para o profeta, volta e diga para o meu servo que eu lhe acrescentarei 15 anos a mais de vida para ele. Porque Deus disse para Isaías, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Um dia eu estava no monte orando, não que o monte seja diferente de você orar aqui e orar no seu quarto, mas é um lugar que você tem liberdade de chorar, de gritar, e se derramar ali na presença do Senhor. Aí um dia eu estava lá, adorando, glorificando o nome do Senhor, e a presença de Deus se manifestou ali, eu comecei a chorar. Aí uma profetisa passou e veio na minha direção, achando que eu estava sofrendo com algum problema, e ela disse assim, meu filho, o seu barco não vai afundar. Como se eu estivesse vivendo a deriva, como se eu estivesse passando por uma grande tribulação. Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Pessoas que têm iludido e roubado o coração de muitas pessoas, roubado o coração de Deus. E muitos têm seguido este caminho, dando ouvido aos profetas velhos e saindo do propósito de Deus. Então, assim como esse rei teve os seus dias aumentados por causa das suas lágrimas. O texto que nós lemos fala de uma mãe, uma mulher que tinha perdido o seu esposo, viúva, ela agora, a esperança dela era o seu filho. Seu filho era quem ele queria mantê-la. Ela não tinha outros filhos. Ele não era o primogênito, era o unigênito, era o único. E naquela época,
a sociedade da época, a mulher, ela era muito discriminada. A mulher não podia sair na rua sozinha, tinha que sair acompanhada. E depois de casada, ela podia sair, mas tinha que usar o véu. Sua presença nem era percebida. A mulher não tinha estrutura para viver economicamente falando, sozinha. Dependia do marido. E quando o marido falecia, o filho mais velho era o responsável por manter a sua mãe. Agora ela perde o seu filho também. Imagine a dor do coração dessa mulher. As lágrimas começam a brotar ali dos seus olhos. A amargura, a dor era muito grande. Ela contava com a amizade de quase toda a vila, cidade ali de Naim, uma cidade localizada ao sopé do Monte Tabor. E a Bíblia diz que essa mulher estava angustiada, ela estava triste, ela estava chorando. E na hora que estava saindo com o cortejo fúnebre, cada passo a dor ia aumentando, ia aumentando. E de repente vem Jesus com duas multidões, uma multidão de discípulos e uma multidão de curiosos que seguiam. E a palavra diz que Jesus foi direto aonde estava aquela mulher. E o Senhor disse para ela: não chores, não chores. Ele tem consolo para você. Ele tem contemplado as tuas lágrimas. Jesus tem visto o teu sofrimento, a tua dor. Antes de continuar nesse texto, eu quero que você abra aí a palavra de Deus. Salmos de número 56, versículo de número 8. Salmo 56, 8 diz assim: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Vou repetir. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Assim como aquela mãe estava desnorteada, o salmista está falando também que o Senhor é aquele que conta as nossas vagueações. É quando você anda sem uma direção, você não sabe para onde ir. Mas o Senhor tem recolhido todas as nossas lágrimas. E Ele diz que essas lágrimas são anotadas, são marcadas no seu livro. Cada lágrima derramada há um significado. Cada lágrima derramada faz parte de uma oração. Como eu já disse, às vezes a pessoa não sabe como se expressar. A dor é tão grande, o coração está machucado, o coração está doendo. Mas a pessoa vai tentar falar com Deus e não consegue orar. Só consegue chorar, porque a dor no sentimento é uma dor muito forte. Mas eu quero dizer que Deus, Ele entende, Ele compreende. As tuas lágrimas não têm caído por terra simplesmente. Elas têm sido recolhidas no odre de Deus. E Ele, ao seu tempo, vai te visitar e vai mudar a tua história, vai mudar a tua família. Se você crer, se expresse e aplauda o Senhor. Assim era o caminho da viúva de Naim. Angustiada, triste, indo sepultar o seu único filho. Quando Jesus chega, conforta o coração dela e toca no esquife, toca no caixão. Os que estavam carregando pararam. Jesus ordena que aquele jovem se levantasse. O jovem se levanta, fica sentado ali e Jesus começa a conversar com ele. E o Senhor pega e leva-o para sua mãe. A tristeza se transformou em alegria. Quem sabe você já está carregando uma tristeza há um bom tempo. Uma noite que parece que não tem fim. Uma noite escura. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E o amanhecer de Deus está chegando na sua vida, meu querido, minha querida. Se você recebe, aplauda o Senhor. Gênesis 21, abra a palavra de Deus, Gênesis 21, versículo 15.
Diz assim a palavra do nosso Deus. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Agar tinha sido expulsa da casa de Abraão, e ela estava andando errantemente pelo deserto. E depois de ter consumido toda a água, bateu em desespero. A criança estava sedenta e não tinha mais água. E agonia, desespero, a morte estava se aproximando. E aquela mulher coloca o filho debaixo da árvore e ela anda a uma distância de um tiro de arco para não ver o menino morrer. E ela chora. Essa mãe chora. Eu quero dizer para você, Deus atentou para o choro dessa mãe? Deus atentou para o choro dessa mãe? Não. Deus, ele viu, mas ele atentou para o choro da criança. Atentou para o choro do menino. Porque qual a mãe que o filho está passando uma grande privação, uma grande necessidade? O filho já está sofrendo. Ao invés de ter a presença da mãe, porque uma mãe que ama o seu filho fica do lado dele até na hora da morte, sim ou não? A mãe pega na mão do filho, enquanto o filho está vivo, ela está ali do lado dele. Mas ela abandonou o filho, entregou a própria sorte. Não quero vê-lo morrer. E ficou distante. E a Bíblia diz que Deus diz: Agar, por que você está chorando? Eu ouvi o clamor, eu ouvi a voz do menino. Com certeza aquele menino não orou, não tinha força para orar, mas ele chorou, e Deus viu o choro dele, e Deus mandou a resposta. Deus fez aparecer do nada um poço de água no deserto. Ei, todo crente fiel, todo aquele que chora na presença de Deus, contempla os milagres do Senhor. Deus faz o impossível se tornar possível, e ali apareceu um poço de água, e o Senhor disse: levanta, pega o menino pela mão, e dá-lhe de beber. Nós viveremos os milagres de Deus quando começarmos a orar e a chorar pela nossa família, quando clamarmos ao Senhor pelos nossos, quando clamarmos a Deus por aqueles que nós amamos. Pode ter certeza que Deus vai visitá-los. Deus espera que os filhos chorem pelos pais. Glória a Deus. O Senhor espera que as mães chorem pelos filhos. Queremos que Deus mude a nossa família. Quantas mulheres querem que Deus transforme o esposo, transforme, o seu marido, mas não tem chorado por eles? Quantos homens querem que Deus transforme as suas esposas, mas não tem chorado? Quantas mães estão sofrendo porque os filhos estão nas drogas, na prostituição, mas não têm derramado lágrimas? Deus nos convida nesta noite a experimentarmos o sobrenatural dele. Às vezes a dor é tão grande, mas quando você se expressa, quando você ora com o coração, com o seu sentimento, quando você abre o teu coração diante de Deus, o milagre vem, a resposta vem. As maiores experiências que eu já tive na minha vida foi no momento, onde eu orei chorando, clamando a Deus por algo. Eu já contei aqui algumas vezes. Um dia eu fui orar por uma criança, um bebezinho. Acho que tinha poucos dias de nascido. E a mãe estava desesperada. A criança estava com 2 hérnias, latejando assim. E ela chorava. E eu pedi à mãe, segurei aquela criança nos meus braços. Eu não me lembro do que eu falei, mas eu me lembro que eu chorei muito diante de Deus. No outro domingo, no domingo seguinte, quando fomos até aquela casa, a mãe recebeu a gente com um sorriso nas orelhas, dizendo: as 2 hérnias sumiram. Sempre que você sentir empatia no seu coração, a dor de alguém, você vai desfrutar da resposta de Deus.
Isso se refere a muitas áreas da nossa vida. Nós queremos avivamento, queremos ver algo diferente, queremos ver a glória de Deus. Mas quantos têm derramado lágrimas por avivamento? Quantos têm derramado lágrimas pela redenção do Brasil? Quantos têm derramado lágrimas para que Deus faça uma obra na sua casa e na sua família? A viúva de Naim, ela chorou. Ela chorou. E o Senhor foi na direção dela. Porque Ele entendeu cada lágrima que aquela mulher estava derramando. O Senhor, Ele contempla as nossas lágrimas. Há um texto muito interessante também. Quando Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. E ela chega lá, Jesus não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio. E ela ficou desesperada. Ela queria ungir, preparar o corpo ali do Senhor com especiarias. E de repente ela viu alguém e disse: ei, pensando que era o jardineiro, você não sabe onde colocar o corpo do meu Senhor? Ela estava procurando o corpo de Jesus morto. Por isso que ela não entendeu que Jesus vivo estava do lado dela. Nós não percebemos quando não temos uma fé viva nas promessas de Deus, que Deus está sempre do nosso lado. Deus, Ele não nos abandona. Maria Madalena estava chorando, mas ela estava procurando o corpo de Jesus morto. E Jesus estava vivo do lado dela, até que Ele disse: Maria. Ele te chama pelo nome nesta noite, dizendo: eu estou perto de você, eu estou do seu lado. Você não percebe isso? Você está tão preocupado com o que aconteceu no passado, que você não enxerga a presença dEle, que Ele está tão próximo de você. Quando Ele chama pelo nome, ela disse: Rabone, mestre. Os olhos se abriram. Deus quer que você contemple Ele. Ele está pertinho de você. Ele não te abandona. Não é na hora da angústia que Ele vai te abandonar, não. Sempre que você o invocar, Ele vai estar perto de você. Glória a Deus. Outra pessoa que entrou em desespero também foi João, na ilha de Patmos. Quando ele foi arrebatado aos céus, na visão ali do Apocalipse. E lá na glória, o anjo mostra para ele um livro selado. Um livro com 7 selos. E ninguém podia abrir aquele livro. E João começa a chorar. Ele começa a chorar. E a se derramar ali diante de Deus. Porque ele queria saber o que estava no livro. Ele queria entender o que estava lá. De repente o anjo diz: por que você está chorando? O leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Ei, o leão da tribo de Judá, ele é digno de mudar a sua vida. Ele tem o poder de desatar a sua vida, de mudar a sua história e de fazer na sua vida novas todas as coisas. Creia nele, abra o seu coração para ele, deixa ele mudar e transformar a sua vida. Não queira ser apenas um religioso, mas ser um adorador do Senhor. E o adorador é aquele que adora o Senhor mesmo em face da dor, mesmo em face do choro, mesmo que não saia a palavra da sua boca, mas através do seu choro. Oh, Deus entende essa linguagem. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Hoje Ele trouxe você aqui para mudar a sua vida. Você não tinha projetos, planos de estar aqui. Foi Deus que criou essa situação. Foi Ele que atraiu você. Sabe por quê? Porque Ele tem contemplado a tua dor, tem contemplado o teu choro. Ele tem contemplado a angústia, aquilo que está afligindo a tua alma. E hoje a resposta vai chegar na tua vida. Todos os olhos fechados. O nosso Senhor Jesus, Ele diz na palavra: eis que eu estou à porta e bato. A solução para o teu choro, a solução para a tua aflição está em Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Aquele que entende a linguagem do choro,
quer remover o teu cativeiro. Ele quer tirar essa angústia do teu peito, quer te libertar dessa depressão. Ele quer escrever uma nova história. Mas é necessário você permiti-lo, que mude, que ele entre primeiramente. Todos aqui estão de olhos fechados. Quem nesta noite quer entregar o que você tem de mais precioso, que é o seu coração, a Jesus, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Todos aqui estão de olhos fechados. Quer entregar o seu coração, os teus sentimentos aos cuidados de Jesus. Você que quer recebê-lo como Senhor e Salvador. Você que estava frio na fé. Você que estava desanimado na fé. Você que se encontrava talvez distante de Deus. E hoje, pelo seu grande amor, pelo seu poder, você tem esse privilégio de se aproximar dele mediante o sangue de Jesus. Se você quer voltar para ele hoje, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante bem alta a sua mão. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Há mais alguém? Faz o sinal para ele agora. Diga, Senhor, eu quero essa mudança na minha vida. Eu não quero mais carregar essa dor e esse sofrimento. Levante bem alta a sua mão que eu quero orar por você. Você que está se rendendo ao Senhor nesta noite. Você que quer abrir o seu coração para aquele que tem o poder de mudar a morte em vida. Ou de arrancar o espírito da morte, fazer reinar na sua vida, no seu coração a vida dele. Há mais alguém nessa noite? Satanás não quer que você tome essa decisão, porque ele quer. Pode baixar a mão lá atrás, Deus abençoe. Há mais alguém? Satanás não quer que você tome essa decisão, porque ele quer continuar oprimindo a sua vida. Ele quer continuar agindo, mas quando você toma essa decisão, ele perde o domínio, ele perde o controle e Jesus passa a reinar e governar na sua vida. É chegado um novo tempo. Há mais alguém nessa noite? Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Você que levantou a mão, deixa eu orar por você. Fique de pé. Fique de pé onde você está. Fique de pé, todos de olhos fechados. E se há mais alguém, você que não levantou a mão, mas seu coração está batendo acelerado, fique de pé também que eu quero orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é educado. Jesus não força. Jesus, ele bate na porta. Se você permitir, ele muda a tua história. Todos que levantaram a mão, fique de pé. Deixa eu orar por você. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você pode fazer a escolha que mudará o teu destino. Mais alguém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Tenho tantas notas pra tocar. Todos de olhos fechados, queridos. Permaneçam de olhos fechados. Já que vocês estão em pé, deixa eu orar por vocês aqui pertinho de mim. Sai do seu lugar. Igreja orando, intercedendo. Deixa eu orar aqui pertinho. Oh, santo e bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Obrigado por todas essas pessoas que estão se dirigindo ao altar, Deus. Ao altar é lugar de entrega. Altar é lugar de renúncia. E essas vidas, meu Deus, estão se entregando mais a Ti. forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra Ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e Te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e Te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu, a dor mais forte do que eu
tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar.